Muito bem, paz a todos. Estamos agora chegando na nossa 11ª aula. Olha, já terminou a matéria. Mais uma aula e terminou. Acabaram também as provas, agora é só a aula. Estou muito feliz, espero que você tenha trago todo esse tempo sua caneta, seu papel para assinar, para escrever. Vamos então à nossa aula de hoje. Pega a sua apostila. Agora é a lição número 11, tá? Aí, ó. Nós vamos estudar Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí estaremos encerrando o Antigo Testamento. Olha que bênção! Começamos em Gênesis e agora chegando a Malaquias. Parabéns! Depois vamos começar com o Novo Testamento, fazer de Mateus a Apocalipse. Parabéns, parabéns a todos que perseveraram até agora. Vamos para Ageu? Muito bem, Ageu. Deixa eu ver aqui direitinho. Só chamar aqui a tela. Onde é que está aqui a tela? Opa. Deixa eu parar aqui um pouquinho, só pegar. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu contar a minha tela que eu preciso. Está aqui, ó. Muito bem. Vamos lá, vamos voltar agora, pegar de novo a tela. Atenção. Agora sim. Pronto. Lição número 11. Olha lá, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tentar aumentar um pouquinho mais aqui só, para a gente ter uma ideia de mais espaço. Opa, eu acho que deu. Acho que ficou legal. Vamos ver se sobe aqui. Mais um pouquinho. Onde é que está aqui o... Ok. Ok. Não, vou ter que abaixar um pouco mais para poder movimentar fora da tela. Deixa eu ver aqui, opa. Mais um minutinho só. Acho que eu consigo, tá vendo? Opa, não. É aqui, ó. Agora sim. Muito bem. Vamos estudar o tema de Ageu. O tema de Ageu é edificação e reconstrução. Edificação e reconstrução. O autor, a tradição diz que é o próprio Ageu. A data, 520 antes de Cristo. O assunto, o templo e sua reconstrução em Jerusalém e o estado de paz sobre Israel. Os judeus sobreviventes do cativeiro iniciaram a reconstrução, porém fizeram uma pausa temendo uma perseguição. Está em Esdras 1 e 4. Ageu foi usado para que os judeus tivessem motivação para terminar a obra da reconstrução. Ele fala, né? Subiu ao monte, trazer madeira, edificar a casa, e eu nela me alegrarei, diz o Senhor, né? Eu serei glorificado, assim diz o Senhor. Como é que o livro de Ageu apresenta Jesus Cristo? Jesus é a continuação da obra de Deus e o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus é a continuação da obra de Deus e o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. A menção de Zorobabel identifica essa ligação, pois Zorobabel era da linhagem de Messias, citado em 1 Crônicas e em Mateus 1, 12 e 13. Representa a última manifestação de Deus no fim do Antigo Testamento. Lembrando a vocês que são 3 figuras que aparecem na reconstrução de Jerusalém. Após o cativeiro, 3 figuras vão aparecer: Zorobabel, Neemias e Esdras. Zorobabel exerceu um papel como se fosse alguém que estivesse liderando o povo espiritualmente, embora o Esdras também tenha feito isso. Mas Esdras foi mais ligado à palavra, e Zorobabel mais uma liderança espiritual. Neemias construiu os muros. Então, o que esses 3 representam no final da aliança?
Zorobabel era da linhagem de sacerdotes. Olha aí, sacerdote. Neemias seria o consultor, seria o rei. E Esdras, da palavra, seria o profeta. Então, eu tenho profeta, rei, sacerdote. A mesma coisa que estava sobre Davi e o exercício do ministério de Cristo. Portanto, a antiga aliança trazendo a memória da nova aliança. Não, memória não, trazendo, né, a ideia da nova aliança. Zorobabel está aí nesse meio. E Ageu registra isso em seu livro. Já no livro de Malaquias muito usado para explanar o ofertório na igreja, não é? Ele tem um tema também, a lembrança de Deus sobre o seu povo, pois seu nome assim significa, o Senhor se lembrou. Zacarias significa o Senhor se lembrou. O autor é o próprio Zacarias, segundo aqui o texto, não confundir com os Zacarias do Novo Testamento, aquele sacerdote lá que estava no templo. Mas Zacarias aqui o profeta. 520 a.C. E o assunto do livro é interessante. O assunto diz a descrição de visões concernentes à reconstrução de Jerusalém. Descrição de visões concernentes à reconstrução de Jerusalém e do templo, a coligação de Israel dispersa e ao triunfo de Israel sobre seus inimigos. Como que este livro apresenta Cristo? Zacarias apresenta Jesus desde o seu ministério mortal, como também seu retorno final em glória. Em 3:8, ele profetiza que o Messias virá como um renovo do Senhor. Também menciona a pedra que é Jesus como fundamento dos edificadores de Israel. Aqui é como fundamento dos edificadores de Israel. Malaquias é o último livro. Ele encerra, então, a jornada do cânon do Antigo Testamento. O tema de Malaquias é o declínio do comprometimento dos judeus com Deus. Ainda assim, já no final, Deus ainda continua tocando na tecla, né? Para que o povo não esqueça. Porém, Deus reafirmando o seu amor e sua justiça para com o seu povo. O autor é o próprio Malaquias, e aí a data de 460 a.C. Qual é o assunto do livro de Malaquias? A misericórdia de Deus centrada em suas promessas. A misericórdia de Deus centrada em suas promessas, o faz mover-se em amor para com o seu povo. Porém, isto não isenta da repreensão de Deus, porque a liderança que se desviara do propósito puro de Deus. Então, havia uma liderança que realmente, né, desde o tempo dos reis que se desviavam da presença de Deus. Então, Deus é amor, abraça, mas ele não deixa impune aquele que transgride, né? Como é que o livro apresenta Cristo? Em Malaquias 3:1, Jesus é identificado como anjo da aliança, onde Deus estaria, através de Cristo, finalmente ligado ao seu povo. Veja que no último capítulo, aliás, no último livro, é mencionada a palavra aliança, porque nós estamos agora falando da transição da antiga aliança para a nova aliança. Bom, faltou um livro aí que, para muitos eruditos, ele poderia constar no cânon sagrado, que é o livro de Enoque. E o livro de Enoque? O livro de Enoque é um texto apócrifo que é mencionado por algumas cartas do Novo Testamento. Judas fala sobre isso, Hebreus, a segunda de Pedro. Até a elaboração da Vulgata, por volta do ano 400, os primeiros seguidores de Cristo o mencionavam abertamente em seus textos e o aceitavam como real. Após a Vulgata, ele caiu no esquecimento. Entretanto, o livro é muito interessante e parece real. O livro de Enoque foi preservado
somente em uma cópia da totalidade, em etíope, e por esta razão também é chamado de Enoque etíope. A datação paleográfica datou esse documento de Qumran entre 200 anos antes de Cristo e o fim do primeiro século da era cristã. Interessante, né? Bom, vamos ler um pouquinho aqui sobre o período final do Antigo Testamento. Vamos fechar a matéria, né, com chave de ouro, apesar que tem mais uma aula ainda, mas aqui já dá para ter uma ideia do encerramento desta matéria. Este período, devido ao grande silêncio, foi apelidado por o período interbíblico. Foi no decorrer do período intertestamentário que a literatura apócrifa surgiu. Temos ainda em adição aos apócrifos os escritos judaicos, extras bíblicos escritos sob um suposto nome e conhecido como pseudopígrafos. Pseudopígrafos. Eram obras escritas com os nomes de líderes do passado, Enoque, Baruque, Esdras. Houve um período em que a cultura grega queria tomar conta da cultura judaica. E nesse período, muitas guerras aconteceram. Os sacerdotes foram assassinados pelo exército grego. Um dos motivos que Paulo era zeloso pela palavra de Deus era exatamente isso. Não queria que os gregos, romanos, entre outros, levassem outra palavra que não fosse a de Deus. Quando ele ouviu que tinha cristãos chamando Jesus de Adonai, ele ficou rebelde e foi atrás deles. Foi o caso de Paulo, né, gente? Aí você vai ter o período interbíblico. O que foi o período interbíblico? O período entre o Antigo e o Novo Testamento. É conhecido como período interbíblico, intertestamentário. Isto é, entre os testamentos. Este período ficou conhecido como interbíblico, porque foi um tempo em que houve palavras proféticas vindas da parte de Deus. Alguns chamam de 400 anos de silêncio, porque foi o tempo que ele demorou. O cenário político, social, cultural, de religião da Palestina mudou drasticamente. Aliás, deixa eu colocar uma correção aqui. Eita, tem que subir lá em cima. Por isso que é bom estudar aqui, que você faz comigo ao vivo aqui, né? Olha, o fato de eu estar corrigindo alguma digitação prova que o meu trabalho é produzido e não é copiado. O período, vamos lá aqui embaixo, o cenário político, social, cultural e religioso de Israel, porque Palestina não existe, Israel, Palestina é um nome que foi dado por Adriano, e o pessoal que fala politicamente correto para não dar problemas, mas no fundo não tem palestino coisa nenhuma aí. São árabes mesmo que invadiram lá o território. Filisteus, Paelistim, é lá do passado. Adriano colocou esse nome com raiva, né? Com a revolta que teve lá no tempo dele. Tiveram 3 revoltas em Israel, né? Nos anos 70, 115 e 135. No tempo de Adriano teve uma. E aí ele não gostou, mudou Jerusalém para a Hélia Capitolina, e mudou o nome de Israel para Palestina. Aí o pessoal começou a chamar até hoje, quando a Britânia pegou o território na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, ela mesma chamou de Palestina e ficou agora esse nome até hoje. O povo que está lá não sabe nem falar Palestina, eles não falam P, são os árabes, falam B, Palestina. Então isso aí é só para o pessoal ficar invadindo terra de Israel, dizendo que reclama alguma coisa lá. Mas isso é tema para outra aula, depois a gente fala sobre isso, ok? O cenário político, social, cultural e religioso de Israel mudou drasticamente nesse período. Muitas coisas que aconteceram foram preditas, muitas coisas que aconteceram e foram preditas, né? Faladas, né? E foram preditas pelo profeta Daniel em seu capítulo 1 e capítulo 2, 7, 8 e 10. Daniel falou mais ou menos tudo o que estava acontecendo, né? É só comparar aí os eventos históricos. Então, quais foram os acontecimentos, né? Alguns deles. Em 532 a 332 a.C.,
O Império Persa estava controlando Israel. Os persas permitiram que os judeus voltassem a praticar seus costumes religiosos, com pouca interferência, até mesmo permitiu que estes pudessem reconstruir o seu templo e adorá-lo lá, adorar lá, no caso, fazer adoração. E isso está em 2 Crônicas 36, 22, né? 22 a 23, e também está em Esdras 1, 1 a 4. Esse período inclui os últimos 100 anos da Antiga Aliança ou Antigo Testamento, e mais ou menos os primeiros 100 anos do período interbíblico. O que aconteceu no período interbíblico é a pergunta mais feita. Muitas coisas aconteceram nesse período interbíblico. Fique comigo até o fim desse artigo, para você entender o que aconteceu. Vamos para a próxima página, a página 52 aí da revista, período final do AT. Aí você vai agora conhecer como é que foi esse final do período aí do Antigo Testamento, né? Alexandre o Grande acabou derrotando Dario, olha que tem que arrumar isso aqui. Dário da Pérsia, Dario, pode ser também Dário, vamos colocar Dario fica melhor. Porque é o nome persa, você pode colocar acento ou tirar acento. Alexandre o Grande acabou derrotando Dário da Pérsia, assim ele introduziu o reino grego ao mundo, que no caso, gente, seria o macedônico, certo? O macedônico. Alexandre era aluno de Aristóteles e era bem estudado na política grega e filosofia. Veja que Aristóteles ele é contemporâneo de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é pai de Filipe II. Aristóteles ele é a continuação daquela tríade filosófica entre o Sócrates, o Platão e Aristóteles. Devido à vitória dele sobre a Pérsia, ele começou a promover toda a cultura grega sobre o território conquistado. Como resultado disso, o Antigo Testamento hebraico foi traduzido ao grego, e essa tradução passou a ser conhecida como Septuaginta. Por quê? Depois da morte de Alexandre, o Ptolomeu, Filadélfio IV, mandou chamar os escribas de Israel para traduzir o Torá para o grego, porque havia muitos moradores judeus também em todo o império. Alexandre permitiu que os judeus voltassem a cultuar de maneira deles. E isso foi ótimo. Porém, depois da morte de Alexandre, a Judéia foi reinada por diversos, no caso teve reinos, foi reinada, aqui seria reinada, por diversos reis, até chegar Antíoco Epifânio. Epifânio fez algumas coisas como recusar a liberdade religiosa dos judeus. Em meados de 167, 167 a.C., ele aboliu a linha sacerdotal, aí colocou o que ele queria, profanou o templo com animais impuros, fez um altar pagão, está lá em Marcos 13 fala sobre isso. Isso foi uma espécie de crime religioso. Chegou um tempo em que os judeus se manifestaram contra Antíoco e conseguiram restaurar os sacerdotes e o templo. O período seguinte, infelizmente, foi a guerra e a violência, porque você vai ter aí o período dos Ramoneus. Vamos encerrar aqui com o período romano. Em meados de 63, desculpa aí que eu falo um pouco rápido. Pessoal, eu vou diminuir aqui só um pouquinho. É que o coração está batendo forte, então você fica falando um pouco rápido. Em meados de 63 a.C., Pompeu de Roma conquistou a Palestina e colocou toda a Judéia sob controle de César. Quem é esse César? Então, Pompeu, César, Crasso, é o primeiro triunvirato. Depois virá Otávio, Marco Antônio e Lépido. E Otávio, no final, domina. Pompeu morre no Egito, o César casa com a Cleópatra e nasce um filho chamado Cesarião, mas Otávio mata ele. O César morre na guerra, aliás, o César morre assassinado por um filho adotivo, o Brutus, de onde vem aquela frase, até tu, Brutus, né? Então, ele está ali, ó, no começo, quando conquistou Israel. Devido a esse acontecimento, o imperador romano e do Senado, chamado Herodes, passou a ser... Aliás, durante este acontecimento, o imperador romano e o Senado chamou Herodes para ser o rei sobre a Judéia. Tem que arrumar esse texto aqui. Devido a esse acontecimento, o imperador romano
e o Senado chamou Herodes, que passou a ser o rei sobre a Judéia. Essa nação foi a que mais exigiu dos judeus, controlando-os, cobrando os maiores impostos e futuramente colocando o Messias na cruz. O povo estava literalmente sob o jugo de Roma. O povo aguardava o libertador, o Messias. Agora, as três culturas estão em Israel: romana, grega e hebraica. Tudo misturado e, logicamente, três idiomas falados na época de Jesus. Todos esses são os três idiomas que se falava na época de Jesus. Durante o período que os romanos e os gregos ocuparam Israel, surgiu dois grandes grupos religiosos, políticos, muito importantes. São eles, fariseus e os saduceus. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui e encerrar, então, essa parte da nossa aula, ok? Vamos aqui mais um pouquinho só e vamos encerrar esse período aqui, ok? Pessoal, voltando agora aqui, vamos continuar aqui na página 11C e falar um pouco dos fariseus, né? Os fariseus, por meio das leis de Moisés, introduziram as tradições orais, isto é, foram fazendo as próprias leis. Eventualmente, consideravam as próprias leis mais importantes do que as de Moisés. Imagina, por isso que o nome é fariseu, né? Está bem escrito, fariseu. Na maioria das vezes, os ensinamentos de Jesus pareciam muito com os dos fariseus, porém, ele era contra o legalismo e a falta de compaixão deles. Tem que entender isso aí, para depois falar que Jesus tinha lei de fariseu, né? Mas era parecido, só que havia compaixão em Jesus, havia perdão, havia segunda chance. Fariseus era um nome que foi dado a um grupo de judeus devotos às leis de Moisés. Surgiu no século II a.C. Eles eram opositores dos saduceus. Peraí que voltou aqui, peraí. Eles eram opositores dos saduceus e criam, deixa eu pôr o azinho aqui, criam nas leis oral e foram criadores das sinagogas. Na verdade, deixa eu explicar essa questão das sinagogas. Vamos colocar que eles não foram propriamente os criadores, né? Eles foram os motivadores, na verdade, porque quem realmente, se teve alguém que criou a sinagoga, foi, na verdade, Daniel, né? Lá no tempo do cativeiro babilônico. Mas os saduceus, eles abraçaram essa ideia das sinagogas. E aí, Israel inteiro usou isso como uma das figuras de aproximação entre o povo e Deus. Quem eram os saduceus? Os saduceus representam os ricos e os aristocratas. Os saduceus representam os ricos e os aristocratas. Por meio do sinédrio, eles tinham muito poder, parecia uma suprema corte. Eles não rejeitavam todos os livros da antiga aliança, exceto os mosaicos, que é o Pentateuco, que é a Torá. Eles não acreditavam na ressurreição e eles eram semelhantes aos gregos, à sombra, né? Eles admiravam muito os gregos. Os saduceus provavelmente se chamam assim por causa de Sadoc, um sumo sacerdote escolhido por Salomão, em 1 Reis 2:35. Eles não aceitavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam em anjos também. Atos 2:3. Também tinham os essênios. Quem eram os essênios? Os essenistas foram totalmente diferentes dos fariseus e dos saduceus. Subiu lá em cima de novo. Vamos voltar aqui embaixo. Espera aí. Vamos lá para não perder aqui. Pronto, é bom que você respira um pouquinho, né? Os essenistas foram totalmente diferentes dos fariseus e dos saduceus. Eles eram extremamente ascéticos. Ascetismo é uma doutrina filosófica que defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição
e o equilíbrio moral e espiritual. Eles se retiraram da sociedade e viveram em celibato, davam atenção à não leitura, estudos bíblicos, tanto a escravidão como guerra eram contrárias aos seus princípios. Veja bem, os essênios tiravam todo tipo de prazer da vida. Eles eram justamente ao contrário dos hedonistas. Os hedonistas criam que tudo que der prazer na vida traz felicidade. Já os essênios não acreditavam assim. Os herodianos, eles acreditavam que o melhor do judaísmo seria se cooperasse com os romanos. Seu nome foi tirado de Herodes, Alexandre o Grande, que procurou romanizar os palestinos. No caso aqui, os judeus. Os judeus. Em sua época, os herodianos eram mais um partido político do que uma seita religiosa. Muito bem, assim nós terminamos. Tem um pouquinho ainda, é verdade, tem a parte D. Vamos lá, vamos terminar. Eu estava sentindo falta de um pedacinho aqui. Vamos então. Final do AT, agora termina mesmo. Herodes se considerava o grande Messias. Ele não queria perder o reinado. Ele matou sua própria esposa Mariana, porque ela pensou ele pensou que ela estava apoiando seu filho para reinar em seu lugar. Ele matou seu próprio filho, com medo dele assumir seu lugar. Uma pessoa que mata o próprio filho não está preocupado com os filhos dos outros. Um dos motivos que Herodes mandou matar Jesus e todas as crianças nascidas naquela época foi justamente por causa disso. O medo de perder o seu reinado por um homem. E este é um dos motivos, né? Deixa eu melhorar isso aqui. O medo de perder seu reinado por um homem. E esse era o real motivo. Continuando aqui embaixo, os 3 períodos de Herodes. O primeiro período, 12 anos, 37 a 25, foram gastos na luta pelo poder. De 25 a 13, mais 12 anos, foram seus melhores anos. As construções e tal. Os últimos 9 anos, 13 a 4, se caracterizaram pela crueldade e amargura, assassinatos de família. Mas isso aí é antes de Cristo, tá? Herodes morreu de hidropsia e câncer nos intestinos em 4 antes de Cristo. Mas espera aí, 4 antes de Cristo, como é que ele mandou perseguir Jesus se Jesus tinha nascido? Como é que ele persegue? Não, essa datação nesse período aí, antes de Cristo, depois de Cristo, ele oscila a si mesmo, é normal, tá? E aí é uma outra explicação que não cabe agora com o objeto desta aula. Deus e o período interbíblico. Uma das perguntas mais feita é: o que Deus estava fazendo no período interbíblico? O que aconteceu com Deus nesse período? A resposta mais sensata e bíblica é que ele estava preparando o ambiente para a vinda do Messias. Vamos lá ver? Nesse período aí, contribuição do judaísmo. A, um povo divinamente preparado. B, um povo escolhido para ser testemunha entre as nações. C, escrituras proféticas predizendo a vinda do Messias. D, a dispersão dos judeus em todo o mundo conhecido. E, sinagoga onde se estudava as escrituras que forneciam um local para a pregação do evangelho. F, proselitismo que trouxe muitos gentios para o judaísmo. G, era o povo do livro, interessado na prática da religião e na busca da salvação. H, uma esperança vinda do Messias foi oferecida pelos judeus ao mundo religioso pagão. Também o judaísmo ofereceu, pela parte moral da lei judaica, o sistema de ética mais puro do mundo. Mas o mais importante é que os judeus prepararam o caminho. Então, vamos colocar ali essa parte, prepararam o caminho. Ok, prepararam o caminho, que também eles eram monoteístas, prepararam o caminho, e reforçaram a ideia do monoteísmo. Isso foi uma grande contribuição, monoteísmo.
que é a crença em um só Deus. Mais um pouquinho abaixo temos as outras contribuições, e são alguns dos preparativos, alguns dos preparos, né? Alguns dos preparos nesses 400 anos. Alguns dos preparos. Vamos lá. Nesses 400 anos. A contribuição judaica, agora a contribuição grega. A filosofia grega que se aproximava do monoteísmo, tendência para a imortalidade, ênfase sobre a consciência e dignidade humana e o liberalismo de pensamento. A língua grega, a tradução do AT para a pregação do Evangelho e a escrita do NT, junto com os termos adotados por Paulo e outros pregadores, deixa eu arrumar aqui também, que legal, você está junto comigo aqui vendo isso, sabendo que não estamos copiando em lugar nenhum, é de estudos mesmo, elaborados por leituras. A língua grega, a tradução do AT para a pregação do Evangelho e a escrita do NT, junto com os termos adotados por Paulo e outros pregadores do Novo Testamento para explicar o Evangelho. No primeiro século, os romanos cultos, quer dizer, de cabeças culta, conhecia grego e também latim, o dialeto grego usado no quinto século a.C. Na época da glória de Atenas, tornou-se o dialeto koiné, significa comum, do primeiro século. O dialeto da literatura clássica de Atenas foi modificado e enriquecido pelas mudanças que sofreu nas conquistas de Alexandre Magno, no período entre 338 a 146 a.C. E o NT foi escrito nesse dialeto vulgar. A cultura helenista, em geral, com seu espírito cosmopolita, transcendendo as barreiras, o judeu helenizado que serviria como ponte entre o judeu e gentio e a busca da salvação no mundo romano. Por um lado, a filosofia grega deu uma contribuição positiva, mostrando o melhor que o homem pode fazer na sua busca de Deus pelo intelecto. Por outro, contribuiu negativamente, pois nunca deu uma satisfação aos corações e nunca conduziu o homem a um Deus pessoal. Por último, a contribuição romana. Cristo veio ao mundo na época do Império Romano, todo mundo ficou sob governo único, uma lei universal, era possível obter cidadania romana, ainda que a pessoa não fosse romana. O período Império mostrou a tendência de unificar os povos de raças diferentes numa organização política. Havia paz na terra quando Cristo nasceu. Os soldados romanos asseguravam a paz nas estradas da Ásia, África e Europa. Construíram excelentes estradas ligando Roma a todas as partes do Império. As estradas principais foram construídas de concreto. As estradas romanas e as cidades estratégicas localizadas nos caminhos eram indispensáveis à evangelização do mundo no primeiro século. O período mais obscuro da Bíblia, sem dúvida, nos trouxe muitos benefícios. Graças a esse período que a vinda de Jesus, a terra tornou-se mais tranquila e favorável para os que éramos, nós, que éramos gentios, ok? Bom, nós vamos agora para a aula 12, mas vamos dar uma pausa aqui. Você acabou de ter a aula número 11. Você está no módulo 1, na disciplina do Antigo Testamento, que é a disciplina 3, e a aula 11. Agora vem a 12 e vamos encerrar a nossa jornada com essa matéria. Parabéns! Fique comigo. Só mais uma aulinha e você terá fechado com chave de ouro essa matéria. Te vejo já. Deus abençoe.